Aleluia. Deus é bom, fiel em todo o tempo. Estou hoje celebrando os meus 60 anos. Aleluia! Dos quais tenho tido a oportunidade de caminhar debaixo de uma aliança com Deus nos últimos 42 anos. Então, tenho certeza que na história da minha vida, muitas coisas foram sinalizadas desde o meu nascimento, mas a revelação vai sendo ampliada de fé em fé, de glória em glória. E cada vez que vamos caminhando com o Senhor, nós vamos então tendo o nosso entendimento ampliado, a nossa mentalidade alargada, a nossa visão vai se tornando mais clara dia a dia, e nós vamos então alinhando a nossa vida com os propósitos de Deus. Por exemplo, nós éramos de uma família de 6 irmãos. Todos os filhos da minha mãe, segundo ela me conta, nasceram em casa de parto normal. Era muito comum as crianças naquela época nascerem em casa de parto normal. Hoje está começando a retornar, mas naquela época era assim. Porém, no meu parto, no parto da minha mãe, onde eu nasci, o processo começou de parto normal, mas na hora do nascimento não deu passagem. Parece que o bebê era um pouquinho avantajado e cabeção. Então, não passou. E aí, desesperado, a parteira falou com meu pai: eu não vou dar conta, tem que levar esse menino para o hospital, essa senhora. E meu pai, então, conseguindo uma carona, um carro de emergência, conseguiu levar para o hospital. E chegando no hospital, o médico falou: olha, já está num processo muito difícil. Vamos ter que escolher. Ou eu dou prioridade para preservar a criança, ou dou prioridade para preservar a mãe. E eu sei que ainda com o pouco de fôlego que minha mãe tinha, ela fez uma oração naquilo que ela acreditava, na sua sinceridade. Ela invocou a Deus e disse: Senhor, se esse menino nascer, ele está consagrado para ti. Então, durante toda a minha infância, eu fui uma criança que tinha sede de Deus, vontade de me aproximar de Deus. E eu fazia isso da maneira como eu entendia. Participava de celebrações, era coroinha, o ajudante do sacerdote lá que tocava o sininho, ajudava a levar os paramentos. Depois viajei para o interior de Minas e participei de cerimônias em latim. Você tinha que repetir as frases, ganhava um cartuchinho de doce amendoim se você falasse as frases certas. Quem é lá de São João del Rei
sabe disso. Até que eu cheguei na adolescência, na juventude, e eu pude assistir um jogral onde falavam do amor de Deus, de uma experiência mais profunda com Jesus. E aí, vendo a comunhão e a intimidade daquelas pessoas com Deus, eu falei com Deus sentado lá dentro daquela igreja: Jesus, eles têm algo que eu não tenho, e o que eles têm que eu não tenho, eu quero. Me dá essa mesma alegria, essa mesma vibração, essa mesma intensidade. E naquele dia eu tive uma experiência mais próxima na minha caminhada de fé. Pensei que eu estava começando uma vida tremenda, diferente, impactante, emocionante. Mas o maior desafio começou aí. Porque para viver aquela vida, para caminhar com Deus, eu fui obrigado a assumir que eu estava numa igreja cristã que caminhava numa linha diferente da qual eu fui criado. E aquilo gerou um impacto muito grande na minha família, no meu bairro, nas amigas da minha mãe. Começaram a rejeitar um pouco ela, falava: agora nós não vamos mais levar o menino Jesus na sua casa, fazer a novena, porque sua casa agora virou casa de evangélico. E minha mãe chorou por muitos dias por causa disso. Muitos dias. Foi um enfrentamento desafiador. Até que um dia, numa manhã, Deus me mostrou que eu deveria conversar com meu pai e minha mãe e pedir perdão pelo meu afastamento da família, não pela minha decisão de fé. E quando isso aconteceu, foi a cena mais linda que eu tenho lembrança no meu processo de conhecer a Jesus. Porque naquele momento, meu pai meio durão falou: não, meu filho, eu não tenho nada a te perdoar, você decide a sua vida. Mas minha mãe desabou, falou: meu filho, eu pensei que eu estava te perdendo, eu pensei que você não ia mais querer fazer parte da nossa família, eu pensei que você ia se separar da gente, mas agora eu estou entendendo tudo. Sabe o que aconteceu na sua vida? Deus veio realizar a promessa que eu fiz quando você nasceu. Agora eu entendo que essa sua aproximação de Deus é resultado da entrega que eu fiz de você para Ele quando você nasceu. E aí, aquilo que era rejeição, aquilo que era adversidade, somou, se fortaleceu. Já não era mais algo adversário, mas era cumprimento de uma promessa que no dia nós não entendíamos, mas que foi se revelando no processo, na caminhada da fé. A partir dali, foi uma bênção. Minha mãe organizou durante um ano um jantar na minha casa, toda terça-feira, onde nós reuníamos para compartilhar a palavra de Deus. E ela convidava meus irmãos, minhas cunhadas, os sobrinhos, primos, e ali durante um ano a gente tinha o nosso primeiro RG da família Monteiro, onde a gente compartilhava experiências da fé, compartilhávamos a palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com você? Eu quero compartilhar com você que tudo na vida tem um processo. Que existem coisas que talvez você não esteja entendendo agora, mas que elas vão se revelar, se cumprir, e você, a partir do momento que entrega a sua vida para Jesus, creia que ainda que você não entenda,
Ele está no controle e a promessa é que Deus fará muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E você pode dar um aplauso a Ele por isso. Ele está fazendo na sua vida coisas além de tudo que você pensava ou que você imaginava. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até que o dia se torne claro e até que o seu entendimento seja ampliado e que você possa ver todas as coisas. Hoje nós estamos no dia 7 de setembro de 2025 e eu gostaria de falar sobre uma vida que influencia o destino de uma nação. A sua vida vai influenciar o destino do seu país. E por quê? Porque Salmo 33, 12 nos diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, Deus nos deu uma responsabilidade e um direito de escolha. Está escrito lá no Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus a entregou aos filhos dos homens. Então, se o Senhor é o Senhor da nossa nação, isto passa por uma escolha que eu e você precisamos fazer. Por quê? Porque a presença de Jesus em mim, a presença de Jesus em você, vai tocar os ambientes onde nós estivermos, vai tocar as áreas onde nós tocarmos. Ele vai operar o seu senhorio, o seu poder, a sua influência, através da minha vida e através da sua vida. Então, no meio de toda estrutura, Deus tem os seus agentes, Deus tem o seu povo, Deus tem os seus ungidos, Deus tem aqueles que Ele separou e Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai realizar através da sua vida, através da minha vida, através de milhares de irmãos, irmãs e pessoas que estão aliançadas com Ele, que vão tocar nas áreas dessa nação e nós haveremos de ver o Brasil transformado, o Brasil redimido, o Brasil abençoado, o Brasil cheio da glória de Deus, o Brasil que vai fazer diferença nas nações da terra. Quando nós olhamos a experiência da independência do Brasil, de ser uma colônia para se transformar numa nação, nós podemos aprender muitas coisas. A primeira delas é que sempre tem o dia de Deus realizar transformações. E a primeira delas veio com o grito da independência, onde nós temos um rei, um imperador que emite uma voz pelo povo: independência ou morte. Porém, aquela fala política, institucional, ela não definiu tudo ali. A partir dali teve que ter todo um processo para que aquela fala se cumprisse. Primeiramente,
os Estados Unidos, um ano e pouco depois, reconhece o Brasil como uma nação independente. Segundo, Inglaterra, por um interesse comercial, negocia com o Brasil e resolve então fazer um empréstimo de 2 milhões de libras para que o Brasil indenizasse Portugal. Aí começa uma rodada de negociações, de interesses, de tratados, até que Portugal se dê por satisfeito e recebe aquela indenização. E aí a Inglaterra reconhece o Brasil como uma nação independente, Portugal é indenizado, reconhece o Brasil como uma nação independente, e assim então se dá cumprimento desse grito. Por quê? Porque tudo na nossa vida tem o dia da fé, tem o dia da proclamação, tem o dia da decisão, mas depois tem o processo. Nada acontece sem um processo. Eu estou dizendo, Deus está trabalhando na nação brasileira, Deus está realizando os seus processos, está trabalhando nas estruturas dessa nação, e eu estou dizendo, Deus está trabalhando na minha vida, e Ele tem os processos e as transformações, e tudo aquilo que Ele deseja realizar, e eu quero te trazer uma esperança. Deus está trabalhando na tua vida, tem os processos, tem as realizações, tem as etapas, mas essa causa é do Senhor, Ele já venceu, Ele está baseado na cruz do Calvário, onde o sangue foi derramado, onde o preço foi pago e onde a palavra de vitória já foi liberada para nós. Então, nós vamos tomar esse lugar da independência para declarar que nós precisamos de uma libertação completa também na nossa vida. Nós vamos tomar essa fala da independência para proclamar que Deus há de realizar todo o processo para que o preço seja pago e a nossa liberdade plena seja conquistada. Juntos, nós vamos falar que independência ou morte nos lembra da verdadeira liberdade através da cruz de Cristo. Olha que texto lindo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A sua libertação está baseada na vitória de Jesus na cruz do Calvário. E Ele quer tornar a sua vida cada dia com maior consciência, com maior autoridade, com maior sentimento de que a presença dele te levará ao lugar de vitória completa. E aí nós olhamos profeticamente nesse dia para alguns símbolos que nós temos sobre a nossa nação. Por exemplo, na nossa bandeira está escrito a frase: ordem e progresso. E eu quero fazer uma aplicação dessa frase para as nossas vidas. Porque ordem sem Cristo é apenas moralismo e regras. Progresso sem Cristo é vaidade e escravidão econômica sem liberdade. É apenas o homem lutando por dinheiro, dinheiro por dinheiro não gera propósito. Mas em Cristo, ordem é justiça do reino e progresso é transformação verdadeira. Que eu quero dizer para você que algumas pistas, algumas ordens, algumas decisões
que são colocadas em nossas vidas são apenas pistas que, quando nós associamos essas verdades com o poder do Evangelho, isso se torna uma poderosa instrução que pode trazer restauração e que pode curar os vazios da nossa alma e nos mostrar um propósito que vai além das instruções. É como no meu nascimento. Era apenas um parto difícil. Esse parto levou a uma entrega. Essa entrega levou a uma visitação de Deus. A visitação de Deus levou ao conhecimento do Evangelho. E o conhecimento do Evangelho gerou um chamado. E o chamado me deu a noção de que a minha vida é para servir a Deus e para cumprir os propósitos dele nessa terra. Que coisa maravilhosa! Assim também será na sua vida, porque o chamado do cristão é ser uma voz profética contra a injustiça, é viver com integridade, é procurar ser um exemplo no meio de uma geração corrompida, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Sabe o que é gostoso de ser sal da terra e luz do mundo? É que às vezes você está num ambiente, ninguém te vê, ninguém te percebe, você acha que ninguém está te notando. Mas porque você ama a Deus e procura honrar a palavra dele, as mínimas coisas que você faz é aquele salzinho que dá sabor na salada. Ninguém vê, mas você sente que ele está ali. E eu quero dizer para você, ainda que ninguém te note, ainda que ninguém esteja te elogiando, ainda que ninguém esteja te reconhecendo, a sua vida com Deus te transforma nesse sal, e você está levando esse sal nos ambientes onde você frequenta, você está levando a luz de Jesus, você está sendo uma influência para trazer as verdades de Deus conhecidas em todos os lugares. Por isso a Bíblia nos diz em Isaías 1,17: aprenda a fazer o bem e busque a justiça. Não é só por você, mas é por quem você representa. Não é só por você, mas é porque o Rei dos Reis confiou a você uma missão. E a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e essa luz brilha em toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo a sua compaixão. As pessoas estão vendo a sua misericórdia. As pessoas estão vendo o seu desejo de ajudar. As pessoas estão vendo a sua disposição de servir. As pessoas estão vendo a sua entrada, a sua saída. E todos os seus atos, dia após dia, são oportunidades de manifestar o reino de Deus em toda a terra. Eu comecei a pensar nos sinais proféticos sobre a nossa nação. E aí eu parei para observar as cores da nossa bandeira. E eu descobri que as cores da nossa bandeira são sinais de Deus para nos abençoar dia após dia na nossa nação. Eu pedi uma foto de uma bandeira linda e acho que vai aparecer. Aí, olha que coisa linda a nossa bandeira. Um decreto
o verde, o amarelo, o azul e as estrelas. O verde representa a esperança. O verde representa as nossas riquezas naturais. Fala de sermos um povo abençoado, que tem uma esperança. É um chamado para que todo brasileiro seja um semeador de esperança. Você viaja para todos os lugares do mundo e você vê as nações tendo uma admiração pelos brasileiros. Eles perguntam para a gente: rapaz, de que química que vocês são feitos? Qual é o material que está dentro de vocês? Tudo para vocês está bom, sempre vocês têm uma palavra de esperança, sempre vocês têm uma palavra de ânimo, é porque Deus já colocou em nós essa unção. Nós somos embaixadores da esperança, e você precisa expressar essa esperança em todos os lugares onde você estiver. O seu olhar não vai ser comum, a sua voz não será comum, porque Deus te fez um homem e uma mulher de esperança. Eu tenho algumas experiências que Deus plantou na minha vida, e a primeira delas que eu tenho aprendido é que eu não posso acreditar num evangelho que é bom só para o outro, se esse evangelho não for bom também na minha vida. Às vezes eu conheço pessoas, elas vêm com planos fantásticos, com ideias maravilhosas, com soluções maravilhosas, e eu olho para a vida daquela pessoa: meu Deus, essa pessoa tem todo o potencial, mas ela não começou a aplicar isso na vida dela. Eu quero dizer para todos que estão aqui nessa manhã: hoje Deus te chama de embaixador de esperança. E o primeiro lugar onde você tem que ter esperança é na sua própria vida. Tenha esperança que Deus vai fazer mudanças. Tenha esperança que você vai vencer as adversidades. Tenha esperança de uma transformação na sua casa, na sua família, nos seus parentes, em tudo que está fora de ordem. Há uma unção de Deus para que você creia e seja o embaixador da esperança. Você foi chamado para ver a luz no meio da escuridão. O nosso Deus é assim: das trevas Ele chama a luz. E o maior exemplo que eu consigo enxergar de uma pessoa que demonstrou esperança através da arte é de Michelangelo. Michelangelo viu um bloco de mármore e cunhou a seguinte frase: eu resolvi tirar desse bloco de mármore tudo que não era Davi. E daquele bloco de mármore nasceu uma escultura de Davi que marcou a humanidade inteira, porque daquilo que não existia, Deus quer te mostrar o belo, o lindo, o formoso, e Ele vai te usar para gerar coisas novas. Você consegue entender isso, querido? Tem muita gente vendo só parede, tem muita gente vendo só televisão, tem muita gente vendo só instrumento, tem muita gente vendo pouca coisa na própria vida, mas Deus quer tirar os bloqueios, as imperfeições, e Deus quer te enxergar o Davi que Ele colocou dentro de você. Vai ter formão? Vai. Vai ter lixa? Vai.
Vai ter ajuste? Vai. Vai ter que tirar os cacos, jogar fora? Vai. Mas Deus está fazendo algo tremendo. E Ele quer que você seja esse embaixador da esperança. O Espírito Santo está esculpindo a presença de Jesus em sua vida. Ele está removendo o que não pertence à nova criação. E Ele está fazendo de você filho de Deus, imagem e semelhança de Cristo. Nós somos pequenos cristos que estamos sendo gerados pelo poder de Deus que transforma as nossas vidas. Diz a palavra de Deus em Romanos 8:29, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Existe um Jesus sendo gerado em cada um de nós. Efésios 5:27. O Senhor Jesus está transformando a igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Deus está agindo. Ele está agindo. Ele está fazendo. Ele está contando comigo e com você. E a boa obra já começou. E essa boa obra não será parada. O Brasil tem esperança. O Brasil será impactado. Uma vida vai influenciar o destino de uma nação. Sabe por quê, queridos? Porque a nação é o resultado de um conjunto de vidas, de um conjunto de famílias, do acompanhamento de diversas cidades e estados que formam a nação. E por que eu sei que Deus está fazendo uma obra no Brasil? Porque eu confesso e creio que Deus está fazendo uma obra na minha vida. Eu confesso e creio que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Você já não é mais o mesmo. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Deus está fazendo coisas novas. E a partir do momento que Deus transforma a sua vida, a sua família é transformada. A partir do momento que a sua família é transformada, a sociedade é transformada. O bairro é transformado. O time de futebol é transformado. Hoje nós já temos, junto com as torcidas aí, Galocura, Caveira, não sei o que, a torcida de Cristo. Hoje nós já temos atleta de Cristo. Hoje nós já temos cantores de Cristo. Hoje nós já temos a presença de Jesus tocando todas as áreas dessa nação. E o inimigo não vencerá o propósito de Deus, porque cada vida transformada é uma sinalização do reino de Deus tomando posse de toda a terra. Eu me lembro de uma das experiências também tremendas que Deus me deu, quando eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos e visitar Nova York e visitar o centro financeiro, já foi um dia, a Times Square, uma rua muito conhecida lá dos Estados Unidos, que sinaliza progresso, avanço, conquista. E nessa rua, há mais ou menos 50 anos atrás ou mais, havia um pregador chamado David Wilkerson. Ele não era conhecido, ele não era famoso, ele transitava no meio das gangues, no meio dos marginais que haviam ali naquela rua nessa época. David Wilkerson escreveu o livro
A cruz e o punhal, foge que foge, algumas literaturas cristãs que talvez você nunca ouviu falar, mas que eu sugiro que um dia você possa ler. E ele conta como através de Jesus, gangues, pessoas ruins, situações tristes foram transformadas através do Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu cheguei na porta da Times Square Church, que é uma igreja do pastor David Wilson, tem um cartaz lá na porta contando a experiência dele. E aí ele fala o seguinte: andando ali pelas ruas, ele viu muitos meninos de rua, ele viu muitas prostitutas, ele viu pessoas abandonadas, e ele andava pela avenida orando e falando: Deus, faça alguma coisa. Deus, faça alguma coisa, mude a situação dessas crianças, alcança essas pessoas que estão aqui, liberta essas pessoas que estão aqui. E ele ouviu a voz de Deus falando com ele: David, faça alguma coisa você. Você está aí. Você representa as minhas mãos, os meus pés, a minha voz. David, faça alguma coisa você, porque eu vou abençoar as obras das suas mãos, e eu vou agir através da sua vida. E aí ele começou a criar maneiras de evangelizar, de testemunhar, de falar do amor de Deus, de reunir aquelas crianças, de gerar um propósito. E aquilo que começou pequeno foi se transformando, até que Deus o deu uma graça sobrenatural naquele lugar, naquela região, e ele implantou uma igreja. E depois de algum tempo Deus permitiu que ele comprasse um palácio que foi colocado à venda. E hoje lá na Times Square você tem a igreja para as nações. E dessa igreja, eles levantam fundos e eles investem em projetos em vários lugares do mundo. Porque um homem ousou se deixar usar por Deus para mudar um ambiente. Sabe qual é o nosso desafio? É que às vezes nós queremos só as coisas grandes. Deus, eu quero ver minha cidade inteira salva. Deus, eu quero ver o estádio inteiro convertendo. Só que uma floresta para você cortar, sabe como é que você começa? Cortando uma árvore. Quero te perguntar nessa manhã: quem é a pessoa que Deus está colocando ao seu redor para que você seja sal da terra e luz do mundo na vida dela? Escolha uma pessoa. Escolha uma situação que esteja ao seu alcance. Faça dessa situação o seu propósito de levar a luz de Jesus. E você vai começar algo tremendo e especial. Deus vai usar a sua vida. Você representa a luz dele no meio da escuridão. O amarelo fala da glória. Ai, que coisa linda! A glória de Deus manifesta na nossa bandeira. Fala dos minerais. A Bíblia diz algo interessante. Eu sempre falei isso, mas agora achei um fundamento bíblico. Êxodo 34, 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos a tábua do testemunho. Sim, quando ele desceu do monte, ele não sabia que a pele do seu rosto brilhava, depois de ter ele falado com Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram-se a chegar a ele. Brasil,
Deus te chama de nação adoradora. Relevance, Deus te chama de nação adoradora. Homens e mulheres de Deus, Deus te chama de filhos adoradores. Eu quero dizer para você que à medida que você adora a Deus, você vai se tornando semelhante a Ele. Eu quero dizer que há um brilho da glória querendo descer sobre você, querendo mudar a sua face, querendo mudar o seu interior, querendo mudar o seu coração. Não tenha medo de se lançar na presença de Deus. Quanto mais você o adorar, quanto mais você declarar, quanto mais você olhar para Ele, maior será a presença dEle na sua vida. O seu rosto vai brilhar, a sua casa vai brilhar, a glória de Deus vai brilhar, o poder de Deus vai brilhar. Nós veremos a presença de Deus invadindo todos os ambientes da nossa nação, porque nós adoramos a Ele, estamos na presença dEle, somos apaixonados por Ele. E quanto mais você o adora, a presença dEle será manifesta na sua vida. Eu tenho certeza, você já chegou em alguns ambientes onde não foi preciso você falar nada, porque a atmosfera mudou, porque a glória de Deus está sobre ti. Eu cheguei ali agora no pátio para tirar meu carro, cercado de policiais da Ronda, do Exército. Eu gosto do negócio, né? Aí eu falei com eles assim: fazer uma foto com vocês aqui, porque está muito lindo esse aparato todo aqui para cuidar da gente. Aí tirei a foto. Estava indo, um dos soldados, o oficial lá virou e falou assim: bom dia, pastor. Eu falei: como? A gente não sabe mais nada, gente. E não precisa de cartão de visita. A glória de Deus irá sobre ti. Deus te dará favor. Deus te dará favor. Deus te dará favor. Situações que você precisa resolver, coisas que são impossíveis aos olhos dos homens, são possíveis para Deus, e a glória de Deus estando sobre ti, Deus te dará a favor, ainda que Ele tenha que mudar o coração do faraó, ainda que Ele tenha que romper com as cadeias do Egito, ainda que Ele tenha que manifestar sinais, prodígios e maravilhas, a presença dEle sobre nós vai transformar. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aqui também o branco. O branco representa não a ausência de guerras, mas a capacidade de paz no meio da adversidade. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Fique em pé na presença do Senhor. Poderíamos ainda falar do azul, que é a cor do céu, onde está, segundo Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa então poderiam construir para mim? Ou em que lugar para o meu repouso? Somos chamados para ser e viver como cidadãos dos céus. Olhar para o trono, olhar para Deus, deixar que a sua glória seja sobre nós. Ou então, o que dizer das estrelas? Estrelas essas que apontaram caminhos, marcaram lugares, guiaram os magos até a presença do Salvador. Estamos marcados por sinais proféticos. Estamos marcados por revelação de Deus. Alguém foi inspirado para fazer esse desenho. Alguém foi inspirado sobre os nossos símbolos.
Já não vejo mais a bandeira do Brasil, vejo um recado do Senhor para a sua igreja, dizendo que Ele é o Senhor da nossa nação, e Ele vai operar maravilhas através da esperança, através da glória, através da paz, através das coisas celestiais, através da ordem e progresso, através da redenção do nosso Brasil, através do poder do sangue de Jesus, através da minha vida, da sua casa, da sua família. Eu vejo o Senhor dizendo: eu vou abençoar essa nação, eu vou transformar essa nação, eu vou libertar essa nação, eu vou arrancar o meu povo do cativeiro. Haverá a minha glória sendo estabelecida sobre toda a nação brasileira. E por isso eu digo: uma vida vai mudar uma nação, e essa vida é a sua. Diga: eu nas mãos de Deus vou fazer a diferença.